Oi, gente. Boa noite. Sendo aqui visitada pelo velho e bom friozinho na barriga, né? Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos para esse nosso momento. Na verdade, um bate-papo, né? Vamos aguardar um pouquinho, as pessoas chegaram. Oi, Su, Temes, doutora Marília, Gabriela. Boa noite, gente. Que coisa boa. Boa noite a todos também aqui do YouTube, tá? Dando o meu boa noite aqui. Hoje a transmissão vai ser feita aqui pelo Instagram e também pelo meu canal no YouTube, tá bom? Vez ou outra vocês vão me ver mudar aqui e tá tudo certo. Vou dar o meu melhor para que a gente possa desconstruir, né? Oh, coisa maravilhosa! Maravilhosa, eu entendi, viu, Temes? Muita paz a todos que estão chegando, tá? Oi, tia Marta. Beijo bem grande para a senhora, beijo para a vovó que tá aí do seu lado, viu? Tô muito feliz de todos vocês aqui hoje. Já já nós vamos dar início, tá? Hoje eu fiz questão de nem colocar musiquinha, gente, para que a gente pudesse focar no que de fato é importante, no que de fato eu vou dizer, não que a música não seja, né? Sempre trago algumas frequências de música bem interessantes para que a gente possa assimilar o nosso conteúdo, né? Para quem não me conhece, meu nome é Rosana Frota, tá? Eu sou terapeuta holística, tenho aí como missão e compromisso estar aqui todas as quartas-feiras, às 20h30, sempre trazendo um tema aí de relevância para que a gente possa entender um pouco mais, e eu aprendo junto com vocês, porque eu acabo por me escutar também, né? É uma oportunidade, tá? Então, gente, hoje o nosso tema vem falar sobre crenças limitantes, né? E por que será que é tão importante a gente conversar sobre isso? Já já nós vamos ter a oportunidade, né, de nos embasar com mais um pouco de conhecimento. Quem quiser convidar alguém para participar, ainda dá tempo. Quem não puder, eu vou tentar, eu digo tentar porque nem toda vida dá certo deixar salvo, né? Mas eu vou tentar sim deixar salvo, tá? A partir de agora nós vamos apertar o play em crenças limitantes, tá? Gente, nós somos basicamente uma folha em branco, né? Desde quando nós nascemos aí dentro desse primor, dentro dessa folha branca, sendo essa folha branca, né? E à medida que nós vamos nos relacionando, o que acontece? Nós vamos interagindo, nós vamos nos permitindo influenciar. E nós vamos escrevendo também boa parte daquilo que somos, né? Para o bem e para o mal. E esse para o bem e para o mal, gente, dentro daquilo que nós entendemos, julgamos como bem e como mal. Que não existe o certo e o errado. O que existe, na verdade, são pontos de vistas, né? Às vezes os nossos pontos de vistas até coincidem com o outro. E tá tudo certo quando não coincidir. É nesse momento que entra o respeito. Por isso que eu sempre tenho cuidado de explicar para vocês, né? Para o bem ou para o mal, dentro daquilo que você acredita e se posiciona, tá certo? Dentro desse processo, nós podemos incluir as crenças limitantes. Por quê? Porque elas são as ideias e os ideais daquilo que consciente e inconscientemente nos impede de ir adiante, né? De ir conquistar e até mesmo acreditar no nosso sucesso. Nós nos permitimos apegar, gente, a velhas crenças, né? Que vão influindo de tal forma que a gente vai estagnando, não só no nosso âmbito pessoal, como no nosso âmbito profissional, né? Por isso que a proposta de hoje é justamente nós
aprendermos a avaliar essas crenças que tanto nos limitam, né? A identificá-las, a trabalhar em nossa própria rotina. Porque a gente é muito bom para identificar crenças no outro, né? Nós somos, assim, perfeitos nesse contexto. Por quê? Porque raríssimas vezes a gente para se perceber. Raríssimas vezes a gente entra nesse processo de imersão dentro do processo de autoconhecimento, né? E aí a gente vai permitindo, gente, que essas crenças nos limitem, né? Cada vez mais, quanto mais a gente identificá-las em nossa rotina, nós vamos ter mais oportunidade de trabalhar. E nós vamos voltar a alcançar aquelas metas que lá atrás nós estipulamos. Por quê? Porque nós descobrimos, por fim, onde a gente estava empacando. Não é verdade? E, Rosana, o que serão essas crenças limitantes? Como é que você conceitua essas crenças limitantes? Gente, crença limitante nada mais é do que uma interpretação, pensamentos que nós assumimos como verdade, né? Que nos impedem de desenvolver as nossas competências, as nossas habilidades, as nossas emoções, né? E deixando bem claro aqui que o nosso papel enquanto terapeuta holístico não substitui o psicólogo. O psicólogo é o profissional que vai ali conduzir, né? Dentro das suas técnicas, dentro daquele comportamento que ele adota para auxiliar o outro, né? Então, o terapeuta holístico em nenhum momento substitui o psicólogo. São vertentes completamente diferentes, mas nós podemos sim contribuir, né, com esse processo de cura. Lembrando que esse processo de cura deve ser escolha sua. E eu acredito muito que cada um de vocês que estão aqui deram esse primeiro passo. Não é fácil. O primeiro passo da identificação, de se assumir como tal situação, como tal crença, né? Por quê? Porque são concepções falsas, gente, de nós mesmos, que tem até uma parcial verdade, digamos assim, mas que nos limitam cada vez mais. Por quê? Porque a gente não consegue ir além de erradicá-las dentro da nossa rotina, né? Lisiane, muito obrigada. Me emocionei, gente, quando vi Lisiane aqui, tá? É uma psicóloga excelente, né? E eu aprendi muito e aprendo muito com ela no Instagram dela. Depois façam uma visita, Lisiane Forte, tá, gente? Mas vamos lá. Como resultado desse processo, o que acontece? A resignação, gente, ela assume o controle do nosso coeficiente emocional enquanto indivíduo, né? E aí o que acontece também? Nós passamos a aceitar as crenças limitantes como partes estruturais da nossa personalidade. Olha como isso é sério, né? A gente acredita de fato, né? E essas crenças limitantes, elas vêm criar obstáculos, gente, para o nosso crescimento. E a gente não consegue se libertar. Porque a gente, vive de algemas. Algemas impostas por nós, né? E é compulsório um cliente, um paciente, gente, ele só recupera a sua autonomia no momento em que ele decide passar por essa avaliação. Por isso é tão importante um profissional gabaritado, digamos assim, né? Por quê? Porque você vai descobrir de fato o que é que vem bloqueando a sua vida, né? Inclusive são lentes, gente, pelas quais nós fazemos leituras de nós mesmos. Nós fazemos dos outros, do mundo, mas que podem ter um severo grau de distorção de imagem que confunde as nossas próprias percepções. Eu costumo dizer que quando a gente identifica uma crença e se propõe a vivenciar o processo de cura, é como se a gente descortinasse os nossos olhos, né? É como se a gente visse a mesma cena, mas de uma forma completamente diferente. Porque a gente se permitiu. E o autoconhecimento, gente, ele é esse processo sem volta. Você acaba virando fã até dos seus erros.
porque eles de fato vieram para ser uma oportunidade de crescimento, né? E aí a gente vai se distanciando das interpretações negativas, dos sentimentos negativos, das reações e atitudes inadequadas, né? E esse processo é justamente onde acontece a cura, tá? E alguns exemplos para que vocês possam conhecer um pouco, gente. Muitos de nós nos afastamos dos nossos objetivos, muitas vezes até financeiros, né? Por achar que nunca vai conseguir dinheiro suficiente. Ou achar que determinada coisa não dá certo para si. Ou repetir demasiadamente que não tem tempo para isso, que não é bom o suficiente, que não consegue aprender e o que é pior, que já passou da idade de aprender, né? Eu hoje, em homenagem à nossa live, eu também desconstruí uma crença. Eu sempre achei que seria interessante eu estar aqui com filtro para aparecer bonitinha para vocês, né? Mas como uma boa consteladora, o que eu fiquei me observando? Em que momento eu estou valorizando o meu corpo? Em que momento eu estou valorizando os meus 45 anos de idade, né? Eu não posso só falar. Eu tenho que ser a minha fala, né? E voltando aqui para os exemplos de crença, quantas vezes nós ouvimos também dos nossos pais: fulano não serve para nada, né? Fulano tá aí de bem com a vida, mas não merece coisas boas. E aí a gente vem também com a história de ninguém me quer, ninguém se importa comigo. Olha como é interessante. E quando você vivencia algo que você embute no seu subconsciente e até consciente mesmo: homens não prestam. Minha família só dá dor de cabeça. Eu não posso, eu não consigo, eu não sei. Olha como a gente alimenta essas crenças. Percebam se vocês estão vivendo um ciclo sem fim, gente. E ele tem etapas. E aqui eu falo sobre 3 etapas. Vocês já pararam para se perguntar se vocês começam a fazer algo, tá? Terminam antes de começar, se arrependem, tentam novamente ou desistem de uma vez só. Não é interessante isso? Todas as crenças, gente, todas citadas acima, elas têm a mesma característica. Elas são embasadas por um cunho muito negativo, né? Por uma sensação de impotência, de desvalorização pessoal e profissional. E isso é comum em quem nasceu, principalmente em famílias perfeccionistas. E que foi ali induzido dentro de um processo de aprendizagem que, para ter valor, é preciso se esforçar ao máximo, que não pode errar. E aqui, gente, eu dou um exemplo da minha filha, né? Por mais que a gente converse, por mais que ela tenha acompanhamento psicológico, ela tem um senso de cobrança muito grande. E quando eu estava estudando para a live, eu parei para trocar uma ideia com ela e ela disse: mãe, hoje, finalmente, eu consegui entender que está em mim. E aí foi uma vitória. Por isso que eu digo que os temas que eu trago para cá, eles me ajudam demais a construir a realidade que eu sei que eu mereço para minha vida, né? Então, gente, quando a gente erra, a gente pensa que não tem valor. A gente fica muito triste, né? A gente desiste dos nossos objetivos e a gente se pune, né? Porque às vezes, gente, até dentro de uma situação positiva, como passar num concurso, né? A pessoa já ativa o pensamento de que foi sorte. E ela continua dentro do processo de desacreditar de si, né? Desacreditar do seu valor, alimentando essa crença e se autoagemando. Vocês percebem? Dentro desse contexto que eu tenho falado, vocês inseridos em algum momento nesse tipo de crença, né? Nós vamos agora ver, gente, que tipo de impacto, né, nos causa quando nós repetimos constantemente, né? Quais são os efeitos quando a gente cede a essas crenças limitantes? Boa noite para quem está chegando. Irão, meu querido,
Seja bem-vindo, Gleidson, tá? Vamos aqui. Gente, por exemplo, vamos supor que você, em vez de acreditar que merece uma promoção, né, no seu emprego, você acha que não tem a capacidade de almejar essa posição melhor dentro da empresa. Quando se depara com o aprendizado de uma nova tecnologia, você culpa a sua idade por não aprendê-la. Gente, vamos desconstruir isso. Porque a idade, gente, ela não está nos números. Ela está em como nós nos sentimos. E tá tudo certo se de repente eu, com 45 anos, passei de morena para loira. Ora tô magra, ora tô gordinha. Mas eu tô de bem comigo. E é isso que importa. E a gente vive querendo entrar dentro de padrões que não nos cabem. E a gente vive se limitando de deixar fluir o melhor para nossa vida, né? E aí vocês viram como exemplos bobos, entre aspas, do que eu tenho dado, dentro dessa simplicidade, né? Impacta na nossa vida em curto, médio, longo prazo e nas decisões, gente, lá na frente que a gente vai tomar. Porque vai reverberando, é como se a gente, sabe, assim, fosse se enterrando numa areia movediça, né? E às vezes a gente sequer dá conta disso. O que torna ainda mais difícil a gente vencer essas crenças limitantes. A boa notícia é que quando a gente busca ajuda de um profissional, né, a gente consegue identificar essas crenças, a gente tem a possibilidade de nos olhar como nós merecemos. E ao invés de confrontar essas crenças, a gente vai fazer o quê? A gente vai passar a evitar, a permitir que essa crença se enraize dentro da gente, né? Uma das qualidades que eu acho fantástica dentro do processo de inteligência emocional é você fazer uma autoavaliação, né? Dentro da minha fala de hoje, é você assistir quantas vezes você achar necessário para que você possa se dar a oportunidade de identificar essas crenças limitantes por meio de exercícios, gente. A própria consciência de vocês é usada para ressignificar. Como? Gente, fazendo perguntas inteligentes, né? Vocês costumam perseguir os sonhos de vocês? Vocês costumam perseguir os objetivos de vocês, né? Você impede a si mesmo de agir? Você tem percebido isso? Que muitas vezes você tem evitado de agir? E quando você se convence a não fazer algo, o que é que tem limitado as suas ações, né? Você considera que merece os seus próprios sonhos e as suas metas? Você acha isso? Ou você prefere alimentar o sentimento de autocobrança e fazer com que você sofra mais? Gente, quando a gente se faz perguntas inteligentes, parece até assim que a gente é sugado dessa energia negativa. Parece até que a gente é sugado de dentro desse processo de areia movediça que a gente foi esbarrar, né? Por quê? Porque quando a gente faz perguntas inteligentes, a vibe é outra. Ao invés de, por que de novo eu estou passando por isso? Por que esse ciclo se repetindo na minha vida? Por que você não se pergunta? O que está por trás dessa situação que está sendo repetida na minha vida? O que eu não aprendi ainda que eu preciso aprender? Né? E aí, gente, vai sendo mais fácil a gente identificar quantas desculpas nós usamos para não realizar aquilo que nós queremos para a nossa vida, né? Dá trabalho, gente. Para muita gente dá trabalho ressignificar a sua vida, olhar para as suas crenças, né? Muitas vezes, ao invés de ir para uma viagem de férias, você repreendeu essa própria ideia, não só por achar que estava passando por alguma situação financeira que te impedisse, sendo que você não estava, né? Aí você veio culpar a crise do país. Porque a gente transfere também para o outro, para infinitas situações, né? Porque a gente tem medo de se afastar da nossa zona de conforto. Olha como é sério, né?
E aí a gente simplesmente atrai desculpas para que a gente abandone aquela ideia. E como é que eu vou vencer essas crenças que tanto me limitam? Gente, agora que vocês já entenderam um pouco aí sobre o conceito de crenças, né? E por que e como elas nos impedem de ir além na nossa vida, o momento agora é da gente aprender a identificar. Se você identificou dentro da minha fala e quiser colocar aqui, vai ser bem-vindo. Eu, por exemplo, passei muito tempo na minha vida sem fazer o que eu gosto, porque eu temia desagradar pessoas, né? Eu jamais imaginei estar numa live, fazer conteúdos, né? Cheguei a achar, inclusive, que já tinha passado da idade. E vez ou outra eu tô aí dentro dos rios, stories, né? TikTok. Quando eu não sei, eu chamo minha filha para me ensinar, me auxiliar, porque eu sou uma eterna aprendiz. Isso não é sobre a minha idade, mas sobre a minha coragem de pertencer àquilo que eu escolho para a minha vida, né? Mas eu identifiquei, eu ousei identificar, gente, tudo aquilo que impede a Rosana de agir. Eu tomei consciência do que me travava, né? Eu avaliei as causas por trás das minhas crenças e compreendi os gatilhos. E aí, gente, quando a gente não resolve a origem dessas crenças, elas se tornam crônicas, recorrentes e vão, gente, adiando, dificultando o nosso processo de superação. Às vezes alguém fala tanto uma coisa sobre você que você acredita. Sabe por que isso, gente? Porque você não parou para se conhecer. Eu já tenho dito aqui, sempre que eu tenho oportunidade, eu repito. Quando a gente não se conhece o suficiente, é muito grave, é perigoso. Porque a gente compra verdades que não são nossas. E eu não posso ser o que o outro ousa achar de mim. Não tem aquela historinha de que calce os meus sapatos e saberá por onde eu andei. Eu não sou a Rosana de ontem. Quem dirá a Rosana de 2010, 2008, né? Não sou, gente. E eu ousei transmutar todas as minhas fases, aceitando, acolhendo. E tá tudo certo. Não é o outro que tem que me liberar de qualquer situação. Sou eu que tenho esse poder de me resolver, de me amparar, emocionalmente, inclusive. E quando a gente não consegue fazer isso sozinho, a gente tem que pedir ajuda, sim. Foi por isso, inclusive, que eu gravei um curso, gente, digital, que vai fazer com que cada um de vocês que acessa aprenda que para a gente atrair a nossa vida, a gente precisa focar, visualizar, sentir, ser, perceber, fazer, realizar. Que muitas vezes sozinho a gente não consegue. Eu tenho um curso digital que, graças a Deus, ele foi muito bem aceito. Depois eu vou deixar o link nos stories, aqui é quando eu coloco. E cada vez mais eu venho recebendo feedback positivo. Por quê? Porque pessoas ousaram aprender, né? A nossa mente, gente, ela é forte o suficiente para substituir crenças que nos limitam por crenças motivacionais. É importante não deixarmos a procrastinação ou qualquer outro sentimento negativo imperar. Para cada não que surgir pelo caminho, opte por identificar uma solução. Não tenha dúvidas de que você pode. Condicione-se a usar uma nova crença na sua rotina, né? Se há um esgotamento mental, gente, é uma constante que impede você perseguir os seus sonhos. Cuide da sua saúde. Nós não somos egoístas quando nos colocamos em primeiro lugar. Nós somos, sim, com perdão da palavra, irresponsáveis quando nos deixamos de lado. Quando no nosso pódio, talvez o terceiro ou quarto lugar seja ocupado por nós, né? Quando, na verdade, nós merecemos estar no primeiro lugar do nosso pódio, gente.
Priorizem os objetivos propostos à medida que vocês se sentem melhores, né? Existem etapas para isso. Como vocês percebem, cada condicionamento, cada direção que nós damos, as decisões que nós tomamos diariamente são importantes. E a consciência, gente, ela é a principal tarefa desse exercício. Primeiro eu identifico, depois eu acolho. E eu mudo, gente, eu transmuto. É a partir desse processo que você vai reconhecer suas crenças limitantes. Que você vai ter a condição de, junto com um profissional, um psicólogo, avaliar as causas que originam. Quantos de nós trazemos coisas lá da nossa infância para hoje e a gente adoece, gente, né? E quando a gente começa a praticar esse exercício de autoconhecimento, o hábito em praticar constantemente esse exercício, ele vem para agregar valor. Ele se integra naturalmente aos nossos pensamentos. E são ideias tóxicas que impedem você de almejar seus sonhos tão desejados. Inclusive com a crença do não merecimento, gente. É super importante que vocês se percebam, que vocês descortinem seus olhos, que vocês, de uma vez por todas, transmutem todo esse processo. Sabe por quê? Porque a pessoa que mais sofre é você. É você que se limita, é você que se impede. Nós temos que atrair para a nossa vida todo o poder de autorresponsabilidade. Parar de justificar a nossa falta de ação, né? Diminuir a nossa reação. Ousarmos da sabedoria que somos dotados. Nos motivarmos a realizar os nossos sonhos. Gente, eu tenho 45 anos, eu tenho dito isso várias vezes na live, porque eu estou feliz demais por ter desconstruído essa ideia. Que antes eu falava que era uma crença. Hoje ela é só uma ideia. Hoje eu respeito todas as minhas experiências. E eu estou muito feliz de estar aqui, sem efeito do Instagram, trazendo para vocês um conteúdo que eu precisei passar pelo processo do autoconhecimento para perceber a importância que é viver dentro dessa liberdade. Hoje eu ouso dizer que poucas pessoas sabem falar de mim de fato. A maioria supõe quem eu sou, né? E eu não compro mais verdades que não são minhas. Hoje eu entendi, eu compreendi que existe sim um ponto de vista, né? E todas as etapas, gente, que eu me propus a aprender, elas foram importantes, elas são importantes. Elas nutrem o meu ser, né? Assim como também eu tenho um ponto de vista que viver o processo de autoconhecimento é um caminho sem volta, né? Como é prazeroso olhar para mim, sem me sentir algemada, sem a todo instante estar querendo mostrar para alguém que eu posso, sem reagir muitas vezes à fala de alguém que achava que sabia sobre, até mesmo o que eu pensava. As pessoas têm preguiça de olhar para si, mas invertem completamente aquilo que Cristo nos deixou. O orar e vigiar, gente. As pessoas oram por si e vigiam a vida do outro, quando na verdade é inverso, né? Nós devemos olhar para nós, identificar o que a gente precisa mudar e de fato orar pelo mundo, né? Por todos. E esse processo, essa conversa, antes de chegar até um profissional, ela pode ser feita entre você e um espelho. Eu não conto as vezes que eu sento e fico conversando. Rosana, minha filha, melhore, né? Melhore, não é por aí. Por quê, gente? Porque eu trago a minha consciência. E hoje, gente, eu me acolho com amor. Todas as experiências que eu vivi fazem parte da minha história.
tudo certo. Se porventura eu escolhi algo que não julguei, mas naquele momento foi necessário eu passar por tudo aquilo, né? E olha como é importante. Isso não é só sobre maturidade. Isso é sobre você identificar o que vinha te limitando. A quem você estava o tempo todo tentando agradar. A quem você estava o tempo todo se escravizando emocionalmente. Vivendo contextos tóxicos. E quando nós vivemos contextos tóxicos, nós verdadeiramente acreditamos naquilo que o outro nos oferta sobre nós. Deixamos, inclusive, gente, de perceber qual é a sua verdade. Será que eu sou mesmo essa pessoa que a sua ele acha? Quantas vezes eu não cheguei para alguém pedindo que falasse um pouco sobre mim, como me via, porque as minhas crenças não permitiam eu sentir a capacidade de, inclusive, estar aqui. Sueli está aqui na live para saber quantas vezes eu fui, ou no WhatsApp, ou no direct. E é isso. O que você achou? Como foi que eu me saí? E diz uma coisa que eu preciso melhorar. Eu não tinha, gente, o olhar de poder passar para as pessoas uma mensagem. E eu precisei aprender, gente, de verdade, a me olhar, a me acolher. E eu tenho vivido um relacionamento maravilhoso comigo. Hoje, eu sei, inclusive, quem sim, quem não e quem nunca. Por quê? Porque eu criei as minhas próprias etapas. Eu fui capaz de descortinar os meus olhos. E isso não quer dizer sobre perfeição. Ixi, isso quer dizer sobre coragem. Coragem de olhar para si. Coragem de ressignificar o que precisa ser ressignificado, né? Sim, isso. Nós aprendemos juntos. E é prazeroso demais essa relação que nós construímos conosco. E isso não tem idade. No momento certo, você para se perceber. E se tem uma coisa que eu aprendi, é que a gente não precisa aprender pela dor. A gente não precisa morrer de trabalhar para ter uma vida digna. A gente não precisa viver uma vida difícil para depois da tempestade vir a bonança. Não. Isso é crença, meus queridos. E a gente não precisa aprender pela dor. Nós podemos sim escolher aprender pelo amor, né? Porque o amor é esse sentimento, essa fortaleza que nos impulsiona. E prestem atenção no que eu vou dizer a vocês. Por trás de suas crenças, há sempre um sentimento que os motiva a se autodenegrir. E aqui eu vou deixar uma pergunta para vocês. Que sentimento tem limitado você? Que sentimento tem impedido de você ir adiante? De você viver o fluxo da vida como você tem que viver, como você escolhe viver? O que será que está por trás do seu padrão de repetição? Será mesmo que porque alguém na sua família tem uma doença grave, lá na frente você também vai ter? Existe sim a ciência, existe sim a genética, mas existe sim também o receber do outro e aceitar passar por isso. Experimentem se libertar de suas crenças. A nossa mente ela tem um poder incrível de nos aprisionar e na mesma proporção de nos libertar. Mas para que vocês consigam chegar nesse estágio, é necessário que vocês também tenham esse olhar de identificar o que move você. O que será que está por trás de tudo que está acontecendo na sua vida, né? Por que será que é tão difícil reconhecer algo que me algema, que me aprisiona? Em que momento eu não estou olhando para mim? Por que será que o outro
tem sempre que ocupar um espaço maior do que eu na minha própria vida. E é por isso, meus queridos, que a maioria de nós vai aí apenas existindo, né? Vivendo a la Zeca Pagodinho, que numa das suas letras diz: deixa a vida me levar, vida leva eu. Não, gente, eu levo a vida. Eu escolho os caminhos que eu quero seguir. Eu sou dotada da sabedoria que é necessária para o meu processo de aprendizado, porque eu me comprometi lá atrás, dentro do que eu acredito, dentro da minha fé, que existem 2 grandes propósitos que regem a minha existência: evoluir moral e espiritualmente. E tá tudo certo. Se alguma escolha não for como eu achei que fosse, com toda certeza, aquele caminho trouxe um aprendizado para mim. Nos nossos relacionamentos, a gente aprende tanto, gente. E a gente entende, inclusive, que nós não somos dotados de uma perfeição. Que a empatia, ela é primordial na nossa vida, né? Que existem etapas, existem ciclos. E quando esses ciclos se repetem, gente, de fato, nós precisamos olhar para ele. Porque ele com certeza vem gritando algo para nós. Com certeza ficou alguma situação que a gente não aprendeu. E sabe por que a gente entra no processo de adoecimento? Porque a gente olha para trás, vem o processo de arrependimento e aí a gente se pune ao invés de acolher. E eu não estou falando aqui em passar a cabeça na mão do coitadinho, não, gente. Mas ciclos encerram. Relacionamentos encerram ou não. Nem nós somos finitos, né? Dentro do que eu acredito, nós somos seres infinitos. E estamos aqui em busca de aprender algo. Mas se tem uma coisa que não cabe mais na minha vida, gente, é culpa, arrependimento, relações tóxicas, porque hoje eu sei o que eu quero para minha vida. Hoje eu vibro e atraio aquilo que eu quero. Eu aprendi, vou dar um spoiler do meu curso aqui, eu aprendi a visualizar cenas reais da minha existência. E eu não estou falando aqui de crença religiosa. Eu estou falando de fato de trazer à minha mente, conscientemente, aquilo que eu desejo que aconteça. Usando os 5 sentidos para ser, perceber, fazer, realizar. Tudo aquilo que já está disponível para mim que eu nunca considerei. Existe uma frase que eu amo. Anotem. Que não se tenha pressa, mas que não se perca tempo. Porque a vida, gente, ela está aqui para ser vivida, não suportada. Já chega. Chega da gente se arrepender do que a gente não pode mais fazer. A gente adoece porque a gente quer pegar uma coisa que aconteceu lá atrás e trazer para hoje, 5 de outubro de 2022. Se você está aqui hoje, gente, você passou por uma pandemia. Todo processo de doença vem a serviço de algo. E o que é que tem movido você? Você está aqui. Você é um felizardo ou não por estar aqui, né? Você precisa valorizar o seu amanhecer. E por falar em amanhecer, que o amor seja sempre esse sentimento mais nobre do seu amanhecer. Mas que o auto-amor, o autocuidado e o autoconhecimento sejam pilares fortalecedores do seu processo de aprendizado. Nós perdemos muito tempo vivendo situações que não são nossas, remoendo
coisas que aconteceram lá atrás, sem conseguir sequer nos parabenizar por estarmos aqui, felizes. Ninguém é feliz o tempo todo. Felicidade é um sentimento, assim como a tristeza, assim como o medo. Se vocês não assistiram aquele filme que fala sobre os 5 sentimentos, que eu agora falhou aqui meu nome, se alguém souber, coloca aí. Assista, gente. Só cresce dentro da gente aquilo que a gente alimenta. Outra frase que eu aprendi, talvez com minha avó, né? Alimente sua fé. Alimente a verdade sobre você. E todos os seus medos morrerão de fome, gente. Porque você vai ter a certeza que ninguém melhor do que você para gerir a sua vida. E se porventura alguém quiser trazer aquela pessoa, a Monique, a Sueli, a Ingrid, o Iron, lá atrás, olhe para essa pessoa e diga: sinto muito, eu não estou mais lá. Né? Eu escolho viver uma vida diferente. E depois que nós nos tornamos pais e mães, gente, aí é que o babado pega. Por quê? Porque a gente alimenta a crença até de que não é suficiente como mãe ou como pai. Que a gente não é suficiente como esposa, como esposo. Que se pudesse fazia tudo diferente. Não, gente. Você não seria a pessoa que você é hoje se você não tivesse passado por tudo que você passou. Isso é crença. Isso é tóxico pensar assim. Alimente sim. Se olhe com amor. Eu aprendi com Bert Hellinger, um filósofo alemão, que até o perdão a gente deve pedir de forma diferente. Quando a gente olha para alguém que a gente julgou causar mal e diz: me perdoe por ter feito isso com você, nós nos colocamos numa situação hierarquicamente desprivilegiada, desprotegida, e damos o ar de superioridade, de poder ao outro, de perdoar. Nada na nossa vida acontece por acaso. Nós não permitimos que as coisas aconteçam se não vigiarmos, né? Então, gente, olhe para essa pessoa e diga: sinto muito. Porque quando você sente muito por algo que você fez, você se iguala àquela pessoa com humildade. E aí as coisas acontecem num fluxo mais leve. Escolha, inclusive, viver a sua vida com facilidade, com alegria, com glória. Tem um mantra que eu vivo repetindo aqui: tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. E uma vez meu esposo chegou e disse: tu vive repetindo isso, Rosana? E se vir uma coisa ruim? Eu digo: vem melhorada, vem trabalhada. Não chega como um tsunami. Chega. Mas eu escolho viver a vida com facilidade, alegria e glória. E eu tenho esse poder em mim. Porque eu sou dotada de um amor incondicional. Por mim, pelo próximo. Se eu olhar para trás, gente, de verdade, eu não tenho ninguém que eu tenha ódio, raiva. E quando eu comecei a fazer os cursos, gente, para me capacitar como terapeuta, aí foi que eu tratei de resolver tudo. Porque eu estava construindo no meu coração não só uma depressão, não só uma ansiedade, mas um câncer. Atentem que as doenças mais silenciosas, ela vem do que é guardado, daquilo que nós alimentamos, daquilo que faz aquela poeira, aquela névoa na nossa vida. E que a gente repete para várias pessoas, gente, como se quisesse acordar aquela cólera, aquele sentimento ruim. Então, meus queridos, faça as pazes com você. Se aceite. Se você não conseguir identificar suas crenças, procure uma ajuda profissional. Mas não deixe de se perceber. Não deixe de se olhar como você merece. Porque quando a gente não consegue se amar,
raríssimas experiências dentro dos nossos relacionamentos dão certo. Porque ninguém nessa vida vai ser por você do que você mesmo. Eu não sou uma melhor amiga se eu não consigo ser amiga para mim, se eu não tenho essa amizade comigo. Eu não sou uma boa esposa se eu não consigo ser essa pessoa boa para mim. Eu não sou uma boa mãe se eu não consigo ser boa para mim. Nós não podemos mais nos adiar. Nós estamos passando por uma transmutação energética muito grande, dentro do que eu acredito, né? O mundo está deixando de vibrar, né? O planeta, de provas e expiações, para um mundo de regeneração, onde o bem vai embasar de fato a nossa existência, onde nós vamos nos distanciar das doenças, mas cada vez mais nós vamos entender que tudo está em nós e tudo aquilo que a gente emana para o universo volta para a gente com força total. Então prestem atenção, que tipo de sentimento rege a sua vida? Que tipo de crença tem limitado você a tomar decisões importantes? Quem foi você? Quem era você antes disso tudo? Valide a sua importância. Invista em você. Por que será que todas as vezes que a gente tem que investir na gente, ou na nossa educação, ou num curso que vai fazer bem a gente sempre se adia, porque tem alguma coisa muito mais urgente. Nada é mais urgente do que olhar para você, do que aprender algo para conquistar os seus sonhos. Aproveita, gente. Aproveita cada momento que faz o seu coração vibrar. E isso não deve ser uma utopia. Isso deve ser real. Isso deve trazer embasamento à sua vida. Seja você o pilar de sustentação. Não delegue essa função a ninguém. É você com você mesmo, né? Então hoje eu espero que vocês tenham aí aprendido um pouco sobre as crenças, né? Tenham conseguido identificar de fato quais são as crenças, né? Que têm movido, limitado a sua procrastinação, né? Quais são as crenças que estão por trás das decisões que você não tem tomado? O que é que tem dificultado a tua superação? Em que momento essas crenças se originaram? Gente, busque um profissional para que vocês possam se reconciliar com a criança ferida que ainda pulsa no ser de vocês. É muito importante que vocês façam as pazes, né? Que vocês vençam todos esses processos, para que vocês possam entender o que está por trás do que não aconteceu ainda na sua vida. Mas não se sinta indigno de merecer algo bom. Se tem uma coisa que a gente merece nessa vida, é ser feliz, é vibrar amor. E, em primeiro lugar disso tudo, é o amor próprio. Se você não é bom para você, você não é bom para ninguém. Tá bom? E guardem essa frase, que não se tenha pressa, mas que não se perca tempo. Tá? Um grande beijo em seus corações. Vou começar a finalizar aqui, dar tchau, porque senão o Instagram me jubila, né? E tá tudo certo, porque eu tenho um tempo aqui. Eu desejo que vocês tenham parado um pouquinho para se olhar, para se perceber dentro da minha fala, dentro da minha abordagem. Eu não quero trazer palavras difíceis, eu quero ser entendida facilmente, para que vocês possam ter um reflexo de si mesmo, né? E dentro do contexto que eu trago, vocês possam aparecer aí, ressignificando as suas escolhas e vivendo uma vida com facilidade, alegrias e glórias, porque é justamente isso que a gente merece, tá bom? Um beijão para vocês. A live vai ficar salva. Toda quarta-feira, às 8h30, eu vou trazer um tema diferente pra gente, tá? No momento, a condição que eu tenho é de fazer uma vez por semana. Mas quem sabe eu não vou voltar aí com outros projetos que ficaram para trás por algumas crenças minhas, né? Porque também eu sou dessas. Eu falo mesmo, né?
Que é para poder eu falar e eu me ouvir e eu me permitir mudar. Gente, beijo. Se deixar, eu fico aqui falando, né? Mas uma excelente semana para vocês. Estamos bem no meio da semana. Faça algo diferente por você. Esse é o desafio, tá? Eu vou deixar também um link do meu curso, que na verdade é um curso que vocês vão perceber a minha maneira de realizar esse curso, que foi criado por Stephanie Braille, né? Onde você vai aprender a atrair para a sua vida exatamente aquilo que você precisa e merece, tá? Tchau, gente. Até mais.